perdón, sí, ya. Y es responsable también del Gabinete de Desarrollo de la Cámara Municipal de Bella. Secretario ejecutivo también de la Comunidad Intermunicipal del Bayo Alentejo, que agrega además 13 municipios del sur de Portugal. Cuando quieras. Sí. Buenos dias. Eu vou fazer uma pequena provocação a Martín. Eu não vou falar sobre o tema, sobre a exposição que eu tinha aqui para fazer. Vou disponibilizar esse documento para todos depois de lerem. E o desenvolvimento do trabalho deste congresso me ha disponibilizado conjunto de reflexões que, mais importante propriamente do que eu teria para dizer, era pouco pensar o futuro. Porque depois vou deixar a Martín as minhas abordagens sobre el canto e a importância do canto alentejano. E é pouco esta consideração. Eu estou perante as exposições anteriores de ayer e hoje também. Nós somos uma escala completamente diferente. Portanto, somos uma pequena cidade, inserido num espaço extremamente desertificado, sob o ponto de vista humano. Nós temos densidades populacionais entre 9 habitantes por quilómetro quadrado e 20 habitantes por quilómetro quadrado. Embora Beja, sendo uma cidade com 25 mil habitantes, tem uma relevância administrativa, sob o ponto de vista da administração do território, muito importante. Portanto, porque ela é a capital de vasto território que é cerca de oitavo, portanto, uma oitava parte, entre 8, do território, portanto, nacional, do território português. E, portanto, a nossa escala não tinha nada a ver com as escalas que foram aqui abordadas em termos de festivais. Nós não temos tanto uma tradição de festivais, mas temos uma tradição de encontros musicais. A diferença básica é que nós, isto são manifestações culturais internas, para consumo interno, com pouca projeção em termos de turismo e com pouca projeção em termos de externalização das manifestações culturais. Portanto, nós estamos neste momento a fazer a passagem dos encontros para os festivais. E isso é muito importante, de facto, a nossa participação neste evento, e por isso, com agrado, nós acolhemos com muito agrado a possibilidade de nós realizarmos o congresso em Beja no próximo ano, porque é com a intenção clara de aprender muito com vosotros. Todavia, é assunto que nós temos muito refletido já alguma coisa, e portanto eu deixaria aqui a seguinte, uma primeira reflexão, que é a seguinte: como traduzir este impulso de manifestações culturais, que eu abusivamente vou dizer, pero abusivamente, que é uma música alternativa no quadro da globalização. E, portanto, pouco inspirado na conversa que nós havemos tenido há um rato,
sobre la globalización y el poder de la globalización y lo que significa para neutralizar las manifestaciones culturales terrenas ligadas ao território, ligadas à cultura genuína. Eu creio que isso é desafio muito importante que nós temos que levar daqui e temos que refletir nos próximos anos. Isso é desafio que nós devemos, porque se não fizermos, acho que não estamos a fazer bem a tarefa. Não estamos. E isso me parece importante. É como é que nós podemos, e aí ali nós temos que recorrer aos mesmos instrumentos da globalização. Temos que fazer, hoje em dia, o que são as relações de proximidade em território. Provavelmente é mais importante que o grupo de Beja, por exemplo, se relacione mais estreitamente com o grupo que ayer ha visto com os instrumentos populares do que propriamente com o grupo vizinho. Significa que hoje em dia as relações de vizinhança são relações muito remotas em torno de áreas de interesse. E nós temos aqui claramente muitos interesses em comum. E o nosso desafio é justamente como lidar e dar expressão organizativa que projete nossa cultura no mundo. Eu creio que isto é o grande desafio que nós temos pela frente. E acho que nós devemos refletir sobre isto. Como nos organizarmos. Como dar massa crítica e projetar. Por exemplo, nós sabemos que há segmentos de turismo que exploram, por exemplo, os castilhos. Então, há turistas chineses, japoneses, norte-americanos, que vêm à Europa só para ver castilhos. Por que é que nós outros não organizamos uma rede de festivais e promovemos festivais temáticos com diferentes manifestações culturais, com uma agenda conjunta e rodamos e promovemos isso numa escala internacional turística? Isso são reflexões, são dúvidas, mais do que propriamente certezas que eu tenho, mas acho que nós devíamos falar sobre isso e profundizarmos estas questões. E aqui vêm dois aspectos fundamentais que já foram ayer abordados. O primeiro é aquilo que Martina lo ha dicho ayer, que eu he registrado com interesse, que é o nosso produto comercializável. E é disso que estamos a falar, é disso que estamos. E aí, a triangulação entre autenticidade, profissionalidade e sustentabilidade, acho que devem ser as palavras-chave para nós levarmos a bom porto este trabalho. Pero, sinceramente, acho que nós devemos, e eu lamento muito não poder estar aqui na parte da tarde porque tenho compromissos em Beja, pero temos que na minha perspectiva, reportarmos a organização deste tipo de congressos como sendo processo contínuo, em que o congresso é o momento de culminação de uma reflexão conjunta. E nós outros devíamos ir, pelo menos eu vou fazer esse esforço para sair daqui com uma tarefa que é refletir e aprofundizar estas temáticas para que com nós outros, em um momento, irmos falando, enfim, recorrendo à globalização, ao suporte globalizacional, irmos falando para que o próximo congresso seja o encerramento de um processo de reflexão intermédio e saltar depois para o congresso a seguir e assim sucessivamente. Para nós outros temos de facto
no território do mundo temos a nossa área de interesse bem consolidada, bem projetada no exterior, e para servirmos melhor nossos pueblos, nossas culturas. Eu penso que isso é uma tarefa que eu acho que devemos prosseguir, e é importante lançar. Dizer também que esta minha intervenção só poderia ter sido assim, com este conteúdo, porque foi possível trabalhar convosco estes 2 dias, e também porque há visto muitos afectos, não sei se é essa a palavra em espanhol, muitos afectos no entorno. Eu ayer me tocou muito algumas intervenções que estudaram os festivais portugueses como nós outros não estudamos. E isso revela que há pessoas aqui entre vós em Espanha que tratam da nossa cultura com muito carinho. Isso é uma questão que eu tinha mesmo que aqui deixar aqui e partilhar convosco este meu agrado e este meu contentamento. Por isso, muito obrigado por o convite, e espero que possamos responder a estas que são mais questões e dúvidas do que propriamente certezas em relação ao desenvolvimento destas temáticas. Muito obrigado.